Olá pessoal, como todo mundo deve estar acompanhando, a gente teve hoje, dia 3 de junho, quinta-feira, a entrega pelo relator Samuel Moreira do relatório da PEC da Previdência. A gente acredita que tiveram algumas consolidações de ideias que nós somos favoráveis e outros pontos que a gente lamenta que tenham sido retirados da Previdência. E vou dar uma resumida aqui para vocês da minha opinião, da opinião do Partido Novo em relação a esse relatório que a gente recebeu hoje. Acho que primeiro começar pelos pontos positivos, né? A gente manteve o estabelecimento de uma idade mínima na aposentadoria do Brasil, que é algo que inúmeros países do mundo, praticamente todos os países têm, e o Brasil até hoje não tinha, né? Então isso é uma vitória, depois de 20 anos de discussão, 20 anos de atraso no estabelecimento de uma idade mínima, a gente venceu essa discussão, a gente conseguiu manter uma economia geral da Previdência muito próxima do 1 trilhão ali, que era a meta do ministro Paulo Guedes. Então isso é um ponto positivo também. Então acho que a gente teve alguns desses avanços, mas por outro lado algumas questões que a gente lamenta, né, que faltaram no relatório e que a gente vai de alguma forma tentar reinserir no projeto. O primeiro deles é a exclusão de estados e municípios dessa PEC. Os estados e municípios brasileiros estão em boa parte completamente quebrados. E o grande fator disso é a previdência de vários deles. O meu estado, Minas Gerais, se não fosse o rombo da previdência, ele não estaria deficitário, assim como a União também. E a gente acha que é essencial os estados e municípios fazerem parte dessa reforma da previdência, porque infelizmente as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores do Brasil inteiro não vão aprovar reformas significativas com a velocidade que precisa para que os estados e municípios possam sair do buraco. Então o que a gente vai fazer agora, muito provavelmente na fase do plenário, é reinserir ali, fazer um destaque para reinserir os estados e municípios no texto e colocar isso para votação. E até lá a gente espera ter muito apoio dos governadores, que finalmente essa semana fecharam o apoio para a reforma da Previdência. Então o que nós esperamos é que até lá eles consigam, junto com as suas bases partidárias e de seus estados, convencer os deputados da importância de se manter estados e municípios. Um segundo ponto que ficou de fora, que nós defendemos bastante, seria o sistema de capitalização da Previdência. Como a gente sabe, o sistema de repartição é o que está levando a Previdência brasileira a ser tão deficitária assim. Então a gente não pode mais insistir num sistema que está quebrado e que está levando o Brasil para quebrar junto com ele, especialmente por conta da mudança demográfica que o país está passando. Então a gente precisa de um sistema de capitalização, um sistema de poupança garantida, como o governo tem chamado, e entendemos que eventualmente por não ter sido tanto o enfoque dessa discussão, a gente precisar de mais tempo aqui no parlamento para esclarecer para os demais partidos e deputados e também para a sociedade a importância do sistema de capitalização, as suas vantagens e como sendo a única alternativa para a gente ter uma previdência realmente sustentável. E a alternativa que a gente tem é de, num segundo momento, depois da aprovação dessa PEC, a gente apresentar um novo texto, uma nova PEC para poder discutir exclusivamente a Previdência. Um terceiro ponto que era muito importante para a gente, que infelizmente foi tirado do relatório também, seria a desconstitucionalização dos parâmetros da Previdência. Os parâmetros de idade mínima, tempo de contribuição, alíquota de contribuição, a gente preferiria que eles não estivessem na Constituição, porque toda mudança constitucional precisa de um processo bastante lento e trabalhoso e, querendo ou não, o sistema de repartição a gente vai precisar mudar os parâmetros dele novamente nos próximos anos, porque, como eu falei, é um sistema que está quebrado, que a mudança demográfica do Brasil vai estar cada vez mais quebrado, então de tempos em tempos alguma mudança paramétrica vai ter que acontecer. Seria mais fácil se essas mudanças futuras não precisassem de uma PEC novamente, não precisassem mudança na Constituição, tivessem simplesmente ali com uma lei complementar. E esse é um assunto que a gente acha que nesse momento é mais difícil, dada a resistência que tem hoje aqui na Câmara, a gente reinserir isso no texto. Mas em relação a estados e municípios ainda estamos otimistas e capitalização num segundo momento também. Tá certo? Então agora a gente vai partir nas próximas sessões para os debates e para a votação do relatório de eventuais destaques na comissão especial, para que daí o texto possa seguir para o plenário e a gente continua com a expectativa e trabalhando para o texto ser aprovado nos 2 turnos do plenário da Câmara, ainda antes do recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho, para a gente poder mandar esse texto para o Senado o quanto antes e daí ser aprovado no Senado também e a gente virar essa página aqui da história brasileira, podendo oferecer uma previdência mais sustentável e dar o primeiro passo para recolocar as contas públicas em ordem. Continue contando conosco, a gente vai atualizando vocês aqui dos próximos passos. Grande abraço!